Das locomotivas álcool no Brasil, elas são as últimas que ainda operam trens de carga diariamente em nossas ferrovias. Conheçam a história das álcool RS8 e RSD8. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Na segunda metade da década de 1950, o processo de dieselização das ferrovias brasileiras já estava bastante adiantado na bitola larga, mas bastante atrasado na bitola métrica. As locomotivas a vapor, a grande maioria com mais de 20 anos de operação, ainda existiam em grandes quantidades em todas as nossas ferrovias. Mesmo a poderosa Companhia Paulista de Estradas de Ferro ainda não havia iniciado o processo de substituição de locomotivas a vapor para locomotivas a diesel em sua vasta malha de bitola métrica. Enquanto isso, no Nordeste, a Rede de Viação Cearense e a Rede Ferroviária do Nordeste só tinham um punhado de locomotivas diesel de fabricação inglesa para operar em suas linhas, e essas locomotivas nem sempre estavam disponíveis por questões de falta de peças de reposição ou mesmo por problemas de fabricação. Já a Estrada de Ferro Central do Brasil havia iniciado o processo de dieselização de suas linhas de bitola métrica com 20 Baldwin AS616E, cuja história eu já contei em nosso Ferro História 61, que vai estar aqui no card. Além de outras 40 locomotivas álcool GE 244, todas elas recebidas em 1953. Mas ainda não era suficiente para desativar todas as locomotivas a vapor de sua frota. A solução passava por adquirir mais locomotivas a diesel. No entanto, exceto pela CPEF, que era uma ferrovia privada, todas as outras ferrovias dependiam de aval e verbas recebidos através do DNEF, Departamento Nacional de Estradas de Ferro. Já no caso da ferrovia padrão, ela havia sido enquadrada no escopo da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, visando a modernização das ferrovias brasileiras no pós-Segunda Guerra Mundial, necessitando apenas de uma autorização do DNEF para a obtenção de empréstimos internacionais para adquirir mais locomotivas. Entretanto, isso não foi uma tarefa fácil, tendo sido arrastada durante alguns anos devido a questões políticas. Finalmente, em 1957, o Exim Bank norte-americano, a CPF e o DNEF entram em entendimento para uma linha de financiamento de 12,8 milhões de dólares. A maior parte desse valor seria utilizada para adquirir 38 locomotivas diesel-elétricas, sendo 28 para a bitola larga e 10 para a bitola métrica. Por exigência do banco, a encomenda é dividida entre 3 fabricantes de locomotivas norte-americanos, a EMD, a GE e a Alco. Neste escopo, para a bitola larga, são adquiridas 18 EMD G12 e 10 GE U9B, sendo que eu já contei a história das U9B em nosso Ferro História número 40, que eu vou deixar aqui no card. Sendo que, para a Alco, são encomendadas 10 locomotivas do modelo RSD8 para a bitola métrica. A família de locomotivas RS8 e RSD8 havia sido desenvolvida pela American Locomotive Company para o mercado de exportação. Elas foram desenvolvidas para linhas secundárias, com bitolas inferiores a 1435 mm, que é chamada bitola padrão internacional, com raios de curva pequenos e pouco tráfego, fosse de passageiros ou de carga, já que as próprias locomotivas tinham uma pequena autonomia, visto que seu tanque de combustível não era grande.
As RS-8 tinham truques BB, enquanto as RS-D8 tinham truques CC, com um eixo a mais para distribuir melhor o peso da locomotiva em linhas com trilhos muito leves, como é o caso das linhas de bitola métrica da Companhia Paulista. As 10 locomotivas foram oficialmente encomendadas em junho de 1957, pelo valor de US$ 1.735.000, sendo entregues no Porto de Santos no início do ano seguinte. Elas receberam a numeração de 900 a 909, além de um padrão simplificado de pintura da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, diferente do adotado pela empresa em suas locomotivas de bitola larga. A primeira viagem, com a locomotiva 900, ocorreu em 12 de maio de 1958, sendo que as unidades foram distribuídas entre o ramal de Novo Horizonte, o ramal de Nova Granada e o tronco oeste da Companhia Paulista. Em 1958, o trecho entre Marília e Adamantina do tronco oeste da Companhia Paulista ainda era de bitola métrica. Mas já no ano seguinte, com a inauguração da linha até Dracena, sua bitola foi alargada para 1,60 m. Isso faz com que as RSD-8 que estejam operando nesse trecho acabem sendo rapidamente transferidas para outras linhas de bitola métrica da CPEF. Já a linha São Carlos, Ribeirão Bonito, Novo Horizonte havia sido herdada da Companhia Douradense de Estradas de Ferro, cuja história eu já contei em nosso Ferro História número 62, que vai estar aqui no card. Essa linha estava passando por diversas melhorias em seu trecho entre Ribeirão Bonito e Ibitinga, com o reforço de pontes, aplicação de lastro, troca de trilhos leves por trilhos mais pesados, permitindo o uso de locomotivas a diesel e vagões com maior capacidade. Em uma segunda fase, essas obras seriam estendidas de Ibitinga até Novo Horizonte e também para o ramal de Jaú Dourado. Embora, no futuro distante, o projeto da Companhia Paulista fosse alargar a bitola do ramal de Novo Horizonte. Foi no trecho entre São Carlos e Ibitinga que as Alco RSD-8 foram plenamente utilizadas na ferrovia padrão, substituindo quase a totalidade do uso de locomotivas a vapor nos serviços de trens de passageiros, trens de carga e manobras. As Alco também realizaram testes no ramal de Água Vermelha, que também saía de São Carlos. Entretanto, devido às condições da via, não era possível utilizá-las regularmente nessa linha. Além disso, a CPF já tinha intenção de desativar esse ramal pelo menos desde 1955, só não o fazendo porque o governo do estado de São Paulo não havia dado autorização. Entretanto, com a encampação forçada da Paulista em 1951 pelo governo, o ramal de Água Vermelha acabou sendo desativado no ano seguinte, 1962, mesmo ano em que todas as obras remanescentes nas linhas da antiga Douradense acabaram sendo paralisadas. Isso obrigava a troca de locomotivas diesel em Ibitinga para locomotivas a vapor realizarem o trecho final entre essa cidade e Novo Horizonte, o que causava grandes transtornos para os usuários e para o transporte de cargas. As RSD-8 também foram utilizadas, embora em menor número, no ramal de Nova Granada, antiga linha-tronco da Estrada de Ferro São Paulo-Goiás. O trecho inicial entre Bebedouro e Olímpia era ideal para as Alco, até porque ele havia passado por diversas modernizações pela Companhia Paulista no decorrer da década de 1950. Entretanto, de Olímpia até Nova Granada, as Alco não podiam operar. Infelizmente, as obras de remodelação deste trecho acabaram também sendo canceladas em 1961. As Alco também foram testadas nos ramais de Jaboticabal, Terra Roxa e Morro Agudo, mas nunca foram utilizadas nessas linhas regularmente. Em 1969, com o fechamento dos últimos ramais de bitola métrica da Companhia Paulista, as Alco RSD-8 perderam sua função de existir na ferrovia padrão, sendo por isso vendidas para a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que necessitava de mais locomotivas a diesel para a sua frota.
Na nova ferrovia, elas foram numeradas de 21 a 30, sendo utilizadas principalmente em sua linha-tronco entre Campinas e Araguari, para trens de carga e passageiros. Apenas a unidade 22 chegou a receber o padrão de pintura simplificado da Companhia Mogiana do final da década de 1960. Entretanto, tal unidade acabou se acidentando em 1971, com perda total. As outras 9 unidades continuaram com a pintura da Companhia Paulista, até serem encampadas pela FEPASA em novembro de 1971. Agora renumeradas de 3501 a 3509, as RSD-8 passaram a ser concentradas na região da Baixada Santista, principalmente no ramal de Juquiá, onde eram necessárias locomotivas mais potentes do que as GE Cooper-Bessemer até então utilizadas, mas que também pudessem trafegar em uma linha precária com trilhos muito leves. Elas também eram utilizadas nos trens de passageiros e cargas entre Campinas e Santos, via MyLink, sendo que a unidade 3505 acabou ficando destacada exclusivamente para manobras nas oficinas de Campinas. No decorrer da década de 1970, além de receberem o primeiro padrão de pintura da FEPASA, várias unidades acabam tendo seus motores modernizados com diversos novos componentes da General Electric. Dessa forma, elas continuam operando nessas funções no decorrer da década de 1980, quando também vão recebendo o segundo padrão de pintura da FEPASA, vermelho com faixas brancas. Já no final da década de 1980, pelo menos 3 unidades recebem um padrão de pintura preto, branco e vermelho, referente ao TIM, o Trem Intrametropolitano da Baixada Santista, que era um trem de subúrbio que ligava Santos até Samaritá, utilizando-se algumas unidades do trem Toshiba da antiga Sorocabana, sem a parte elétrica funcionando. Já as outras 6 unidades continuaram em operação, pelo menos oficialmente, e deveriam ter recebido o terceiro padrão de pintura da FEPASA, cinza, com faixas vermelhas e pretas, na segunda metade da década de 1990. Sendo que até mesmo desenhos oficiais foram feitos a respeito disso. Entretanto, já em 1995, boa parte da frota de locomotivas álcool RSD-8 já estava paralisada por falta de peças de reposição, situação que se agravou nos anos 2000 com a concessão das linhas da antiga FEPASA para a empresa Ferroban, Ferrovia Bandeirantes Sociedade Anônima. Em 2004, já sob a égide da Brasil Ferrovias, apenas a unidade 3505 ainda continuava em operação, sendo utilizada em manobras nas oficinas de Campinas e também em manobras e trens de lastro nos trechos entre Sorocaba e Bauru. 5 unidades se encontravam abandonadas em Campinas e as 3 restantes, justamente as oriundas do TIM, se encontravam abandonadas em Presidente Altino, São Paulo. Em 2006, a ALL adquire a Brasil Ferrovias, mantendo a unidade 3505 no serviço de manobras das oficinas de Campinas. Entretanto, em 2007, essas oficinas acabam sendo fechadas e a locomotiva é transferida para o serviço de manobras nas oficinas de Sorocaba. Justamente nessa época, as 3 unidades que se encontravam em Presidente Altino e que oficialmente faziam parte da frota da CPTM foram leiloadas. 2 unidades acabaram sendo sucateadas, enquanto que a unidade 3507 foi adquirida pelo Terminal 23 do Porto de Santos, sendo recolocada em condições operacionais e trabalhando nas manobras internas deste terminal. Uma curiosidade é que esta locomotiva acabou recebendo uma pintura parecida com a primeira fase da FEPASA. Em 2008, a unidade 3505 da ALL ainda ostentava a pintura da FEPASA, mas nessa época ela acabou sendo repintada nas cores de sua nova empresa. Mas sendo a única locomotiva deste modelo na frota da ALL, ela já não tinha mais uma boa disponibilidade de uso. E, quando em 2010
sofreu uma pane elétrica, acabou sendo paralisada nas oficinas de Sorocaba. Seu destino certamente teria sido a sucata, mas felizmente a ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, iniciou imediatamente negociações com a ALL e o governo federal visando a cessão desta locomotiva para a preservação. Após 2 anos de intensas negociações, a 3505 foi finalmente cedida para a ABPF, sendo trasladada de Sorocaba para Paulínia, de onde seria levada por via rodoviária até as instalações da associação em Anhumas. Uma curiosidade é que, por erro do CCO da LL, a 3505 acabou sendo enganchada num trem-tanqueiro já em Paulínia, sendo levada de volta para Sorocaba, obrigando a realização de um novo translado por conta da concessionária. Durante 3 anos, a 3505 passou por uma profunda restauração nas oficinas da BPF em Carlos Gomes, sendo que em setembro de 2015 ela foi entregue completamente restaurada para o público, ostentando seu número original 905 da Companhia Paulista e o esquema tradicional de cores desta empresa, azul com faixas creme, que nunca havia sido aplicado antes nas álcool RSD8 e que foi escolhido pela BPF como uma forma de homenagem. Atualmente, ela é uma das locomotivas mais importantes da frota da ABPF Campinas, sendo utilizada regularmente nos trens turísticos. Já a unidade 3507, após ser utilizada pelo Terminal 23 durante aproximadamente 10 anos, acabou sendo encostada. Mas, em dezembro de 2017, a mesma acabou sendo adquirida pela própria BPF, sendo levada para a sua Regional Cruzeiro, onde se encontra atualmente em processo de restauração para uso no futuro trem turístico que fará a ligação entre Cruzeiro e Passa Quatro. No entanto, a Companhia Paulista não foi a única ferrovia do Brasil que teve as locomotivas álcool RSD8. A Rede Ferroviária Federal também teve este tipo de locomotiva e sua irmã, as RS8. Não foi possível localizar informações concretas a respeito, mas aparentemente o DNEF se interessou por esses modelos de locomotiva ao analisar as propostas recebidas pela Companhia Paulista em 1957. Assim, naquele mesmo ano, a recém-criada Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima adquire 47 locomotivas RSD8 e 20 locomotivas RS8. Elas foram adquiridas para acelerar o processo de dieselização das ferrovias no Nordeste, onde a situação era mais crítica e só era possível contar com algumas Whitecomb C+C adquiridas pela Rede de Viação Cearense e Rede Ferroviária do Nordeste no início daquela década. As RSD8 foram entregues entre 1958 e 1959, enquanto que as RS8 foram entregues em 1959, sendo que eu não consegui descobrir seus números originais de operação. Mas antes mesmo de serem entregues, a Rede Ferroviária Federal realizou um remanejamento interno, fazendo com que 2 unidades das RSD8 e as 20 RS8 acabassem sendo transferidas imediatamente para a Estrada de Ferro Central do Brasil. Assim, essas 22 locomotivas passaram a ser utilizadas na chamada Linha do Sertão da Central do Brasil, que era a continuação de sua linha do centro entre Belo Horizonte e Monte Azul, além dos ramais de Pirapora e Diamantina. Já as 45 RSD8 restantes foram enviadas para o Nordeste, sendo distribuídas por toda a região, fazendo os principais trens de carga e passageiros e aliviando bastante a situação das veteranas Whitecomb C+C. No decorrer das décadas de 1960 e 1970, as 22 unidades que estavam na Central do Brasil acabaram também sendo enviadas para o Nordeste. Existem poucas informações disponíveis na internet sobre a carreira dessas locomotivas álcool no Nordeste. Entretanto, por volta da década de 1980, a maior parte das RS8
e ao menos 4 unidades das RSD-8 acabaram transferidas para a recém-criada CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Aqui, elas passaram a atuar nos serviços metropolitanos em Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e Maceió, além de realizar serviços de trens comemorativos por toda a região. Mesmo com a substituição dos trens metropolitanos por VLTs no decorrer da década de 2010, as Alco continuam sendo presença constante nas divisões da CBTU no Nordeste, realizando serviços de manobra, trens de lastro e manutenção de via. Já das unidades que permaneceram com a rede, boa parte foi concessionada em 1997 para a então CFN, Companhia Ferroviária do Nordeste, atualmente Transnordestina Logística. Embora já contando com 40 anos na época da concessão, a maioria das unidades disponíveis foram recondicionadas e modernizadas pela nova empresa, principalmente em seus primeiros anos de concessão. Atualmente, embora restritas ao trecho São Luís-Fortaleza, as várias Alco RS8 e RSD8 da frota da TLSA ainda são uma parte importante nas operações da empresa em suas atividades no Nordeste. Embora não seja possível determinar exatamente quantas unidades ainda se encontram em operação no final de 2023. De qualquer forma, essas locomotivas acabaram se tornando as últimas Alco no Brasil a ainda operarem serviços de frete cargueiro remunerado, mesmo após 66 anos de fabricação. E não há indicações de que elas serão desativadas em um futuro próximo. E com as 2 unidades da antiga CPF preservadas pela BPF, a história das Alco RSD8 e RS8 continuará viva durante muito tempo no Brasil. E essa foi a história das RSD8 e RS8. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!